sobre a movimentação. Se eu pretendo que tenha uma alta, eu preciso que o movimento seja bom. Como assim um movimento interessante? Para saber se os ETFs aqui então de Bitcoin vão produzir uma alta. Eles tiveram um movimento de 6 vezes mais do BTC do que mineradores produziram, então isso gera uma escassez. Se o minerador não está aguentando produzir, eles vão ter que buscar em órgãos centralizados, exchanges, corretoras, OTC. Na primeira semana, então, de maio, os ETFs de Bitcoin dos Estados Unidos compraram incríveis 18.644 BTC, exatamente 6 vezes mais do que os mineradores conseguiram produzir. Então, se produziu 3.150 e produziu 18, eu não preciso ser inteligente o suficiente para entender que isso aqui vai ser escasso. Esses dados divulgados pela gestora Hold Capital evidenciam uma escada agressiva de compra no mercado institucional, especialmente após o recente halving. Quem puxou o crescimento? BlackRock, 670 milhões de dólares comprados somente na sexta-feira, tá bom? A média diária, então, aqui da mineração ficou em torno de 450 BTCs, como vem mencionando, enquanto isso, os ETFs listados em bolsas mantiveram uma atividade de compra muito superior, desequilibrando a dinâmica entre oferta e demanda, ou seja, o quanto produzido e o quanto foi tirado. Como consequência, o preço do BTC chegou a 97.700 no dia 2 de maio, o maior nível das últimas 6 semanas, antes de recuar para 94 mil. Um recuo que é plausível quando nós já analisamos isso aqui. Vamos indo buscar uns pontos importantes que eu acredito que possa chegar até 92 ali, nessa região ali, pode ser que aconteça, tá? Eu tô de olho nessa região de 92.340, 92.257 como um reteste com um pivô de alta podendo chegar até 88. Nossa, mas é um range muito largo, é o range do Bull Market Sport Band que pode ter um pavio tocando 88, retornando e iniciando novamente. Por quê? Os ETFs são um ponto importante, catalisador de alta para o BTC, tanto que para o Ethereum não tem surtido efeito, mas acredito que está chegando um ponto que isso vai mudar. À frente dessa corrida está a iShares Bitcoin Trust, a BlackRock, óbvio, que registrou 17 dias consecutivos de entradas. Então, quando o BlackRock começa a comprar, BTC começa a acelerar. E quando eles começaram a comprar em movimentos de quedas, apenas nos últimos 5 dias úteis, o fundo arrecadou quase 2,5 bilhões, consolidando sua liderança entre o ETF de criptomoedas dos Estados Unidos. Mesmo com uma saída pontual registrada em 30 de abril, os ETFs de Bitcoin fecharam a semana com entrada líquida de 1,8 bilhões. Segundo a Farside Investors, desde dia 16 de abril houve apenas um único dia de fluxo negativo, refletindo o otimismo, então, dos investidores com a recuperação do mercado de alta. Quando a gente olha aqui, então, os ETFs estão minerando, aliás, comprando muito mais que o que foi minerado. Se você minera 3.150 e tem 18 mil sendo comprada, não basta, não precisa ser tão inteligente para entender que à medida que isso for crescendo, as grandes ainda não entraram, estão começando a entrar. Isso aqui pode bater 30 mil, 35 mil BTCs. Logo, só produz 3.500, 350, que já daqui uns meses aí, anos aí, teremos um próximo halving que vai reduzir mais o poder de mineração. Com isso, mais escasso. Começamos a criar nossa estratégia não para esse ciclo, não para até o final do ano ficar milionário, mas sim para 2030, 2035, ter com esse preço perto de 1 milhão aí e a gente já ter acumulado o necessário. Por isso que é importante você ter tática e manter as suas linhas de compra, tá? O presidente do ETF Store, Nate Jarvis, destacou o potencial ainda não explorado dos ETFs de Bitcoin, foi o que eu mencionei. Grandes investidores, por incrível que pareça, ainda não entraram nesse mercado cripto. Fala, Raimundo, cheguei, B3 é lua. Eu vou criar umas ações, comprei Itaúsa, tá? Vou receber dividendos de 0,03 centavos. Só preciso mais ou menos aí de 250 mil reais para poder ter um rendimento aqui. Brincadeiras à parte, tem um vídeo que eu fiz sobre isso aí, pessoal. É loucura total achar que a B3, que a Ibovespa vai pagar mais que o DeFi. Loucura total, Raimundo. Você que é membro, se você estiver no curso, lancei a aula hoje, tá? Uma aula importante, preciso que vocês assistam, pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Pessoal, eu acabei de liberar para vocês a aula passo a passo explicando como transformar boleto em Bitcoin todos os meses, não é isso mesmo? Um boleto como é esse aqui que eu tenho aqui na minha mesa, vai se transformar em Bitcoin e você vai maximizar seu investimento. Além disso, pessoal, tem uma gama de cursos para vocês, de aulas para vocês, transformando boleto, módulo Extra Finance, gestão de pool, Uniswap. Cada um desse aqui é um módulo, tá bom? Onde você vai aprender de verdade. Olha o quanto de aula que nós temos a trabalhar com DeFi. O que você está esperando?
Vem para o nosso curso University 1.0 para aprender todas as táticas do nosso mundo das criptomoedas. Passo a passo explicando como transformar boletos em BTC todos os meses, tá? Isso aqui vai bugar a mente de vocês. Vocês vão entender como que consegue fazer grana no mercado. Vocês conseguem entender isso, pessoal? Estou mostrando para vocês como transformar boletos em grana, money, no bolso, tá? Então, a gente seguindo aqui, enquanto isso, o mercado aguarda com atenção a decisão da SEC sobre o ETF de Litecoin. Muitos acreditam que possa acontecer. O veredito pode sair nessa segunda-feira, 5 de maio, não saiu ainda. Analistas como James Savage e Eric Bacunas avaliam que a Litecoin tem boa chance de aprovação. Vamos ver como que está a LTC? A LTC tem um halving mais rápido que o do Bitcoin, tá? Então ela é para ser a prata seguindo. Se a gente olhar no semanal, nós estamos num ponto de compra praticamente de Litecoin, seguindo a tendência de um canal de alta, uma análise básica, tá? Que demonstra para a gente os pontos de rompimento, tentativas de sair desse canal, toques, rompimentos falsos. Aqui é um ponto interessante. Se tivermos um ETF, ela volta para a região de topo. Ela vem crescendo, tá? Se eu colocar no mensal aqui, vocês conseguem ver esse crescimento. Deixa eu ver se está no alto aqui. Esse crescimento que é interessante no mensal, recusa nos pontos abaixo, pontos de compra na linha vermelho é compra, pontos de venda aqui. Então, US$ 142, nós estávamos falando de um crescimento muito forte, caso você consiga pegar essa simetria. Além disso, o setor pressiona por regulamentação sobre stake de ETF do Ethereum, onde também estão pedindo que o Ethereum possa passar a ter um stake. Se isso acontecer, acredito que o Ethereum vai explodir por causa desse modelo, porque daí o cara paga para o dono dos Ethereums receber uma porcentagem, e a Vanek, BlackRock vão receber dividendos, né, de Ethereum, mais o dividendo real sobre 5, 3%, 2% aí, enquanto em ações você às vezes fica devendo lá. A Crypto Council for Innovation, apoiada então, por gigantes como Consensus, Kraken e AI16, enviou uma carta à comissão da SEC, Hester Peirce, defendendo que o stake é um processo técnico. Assim, eles argumentam que o processo não é uma transação de valores imobiliários. Se isso for aceito, e tem grande chance de ser aceito, se prepare. O Ethereum, que ninguém está querendo, ETH, só vou colocar esse aqui, vai acelerar. Estamos numa região de compra do Ethereum, apesar do mês vermelho e sem sinais de reversão. Estamos tentando segurar a Bull Market Support Band vencendo a resistência novamente, muito porque o BTC está próximo a romper. Acredito que esse rompimento vai acontecer nessa região quando tocar aqui. Caso perca essa região, nós podemos sim cair mais 53%. Isso vai ser a maior loucura, porque vai voltar para 2016. Muitas pessoas vão falar que o Ethereum morreu, caso isso aqui aconteça, né? Mas eu vou seguir movimentando. Ainda não comecei uma troca de BTC para Ethereum, porque eu acredito que ele possa tocar na primeira linha amarela, dominância bater 71%, começar a derreter. O primeiro capital que vai ir é movimentar daqui para o Ethereum. Porque o Ethereum é a segunda maior criptomoeda, é a que vem puxando esse crescimento, ou seja, vem drenando valores do Ethereum e de altcoins para o Bitcoin, mostrando essa nossa tendência de alta, tá? Isso é muito importante que vocês assistam, tá? Para poder entender essas movimentações que eu sempre trago a vocês. Peço a você, se você não for inscrito, aquele comentário de sempre de deixar o like aí, pontos importantes para ajudar a gente a se tornar um canal maior. Lembre que eu faço todos os dias vídeo para vocês, acompanhando notícias como essas que impactam o nosso mercado cripto, tá bom? Deixa o like e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.